E aí, gente, tudo bom? Vamos então dar início às nossas gloriosas discussões filosóficas. Eu gostaria de começar dando um panorama bem geral sobre o estudo da filosofia, até porque a gente pode daí mais tarde no futuro se aprofundar mais em assuntos específicos a partir do conhecimento que a gente tem, pegando tópicos gerais assim, para que a gente tenha mais pano de fundo mesmo. Existem algumas formas de se estudar a filosofia. Dá para se estudar filósofos, dá para se estudar linhas de pensamento, dá para se estudar a história da filosofia e dá para filosofar em si, né? Nenhuma dessas coisas ela é exclusiva. Cada pessoa tem, né, uma inclinação maior para um lado ou para o outro. No entanto, tem algumas questões como, por exemplo, se eu quero de fato filosofar e eu não tenho nenhum conhecimento sobre a história da filosofia, muito provavelmente o meu pensamento ele já vai ter sido abordado por alguém anteriormente e talvez validado ou invalidado por algum outro filósofo. Então, existe dentro da filosofia uma pequena rixa, né, entre o pessoal que diz que a gente pega e estuda como história, né, e a partir disso é disso que a gente tem que focar, né, do pessoal que já hoje em dia os contemporâneos não têm mais tanta influência, tanta força filosófica assim. E existe uma outra linha que diz que não, que a história não vale nada e o que vale é nós como indivíduos pensarmos e pensarmos além, né, desses filósofos que vieram antes. Eu acho que o válido é um pouco dos dois, né? Então a gente também precisa de uma base para pensar, né? Uma base acadêmica, uma base histórica para saber o que já aconteceu, o que as pessoas já pensaram, uma base, enfim, para poder começar a nós mesmos formularmos o nosso pensamento. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que sim, a gente pode transcender esses grandes mestres que vieram antes de nós, até porque incapacidade nós temos a mesma que eles, né? Nós somos humanos como eles e nós temos a capacidade de chegar tão longe quanto, se não mais, aí com tanta informação que a gente tem. Existe um outro debate sobre essa quantidade de informação que a gente tem hoje, na verdade, dificultar essa busca, mas isso é para um outro momento. E, na verdade, cada ser humano tem uma lente única de percepção sobre o mundo, né? Então, cada filósofo que já passou pela Terra também tinha uma lente única, né? E o que nós temos de estudo sobre essas teorias filosóficas, por exemplo, de Kant, né? Tem pessoas que são especialistas em Kant, especialistas em Aristóteles, o que eles fazem? Eles se aprofundam no sistema que aquele filósofo criou e tornam-se especialistas naquela percepção, na lente de como aquele filósofo via o mundo e consegue tirar, né, novas ideias a partir disso. Existem pessoas que combinam, né? Então vejo o sistema de um filósofo, o sistema de outro e tento fazer paralelos entre eles. Claro que nenhuma teoria está falando diretamente sobre uma coisa que o outro falava, né? Até porque às vezes são épocas diferentes, são pensamentos diferentes que a gente, vendo de fora, consegue fazer uma aproximação por isso. Normalmente esses sistemas eles jamais vão se encaixar perfeitamente. A gente consegue fazer uma aproximação de pensamento e deduzir que talvez a mesma coisa que um quis dizer, né, Aristóteles quis dizer mais ou menos a mesma coisa que Platão nesse sentido. Mas daí nós estamos vendo de fora. E existem também pessoas que dizem que fazer isso é errado, porque o sistema criado pelo filósofo ele é autocontido, né? E se tu pegar um elemento de fora e inserir ali, provavelmente tu vai estar destoando, né, daquele contexto. Eu gosto de analisar tudo isso e sempre não perder minha própria lente de percepção da realidade, né? Porque é muito fácil também a gente se aprofundar em uma teoria e acabar se perdendo lá dentro e vendo o mundo da mesma maneira que aquele filósofo viu o mundo e que a gente pare de ter ideias, vamos dizer assim, tão originais, né, quanto a gente poderia estar tendo. Então eu gosto de analisar, sim, dar uma mergulhada boa nos estudos de cada filósofo, mas eu gosto de dar uma
uma olhada de fora depois que isso acontece, voltar ao meu centro, né, da minha razão, onde ela está se encontrando e como ela está organizando as coisas, e depois partir para outra teoria. E depois, então, aí sim tirar conclusões, né, e agregar ao que eu vejo como realidade tudo isso que eu coletei. Então, basicamente, em linhas gerais, eu queria trazer essas maneiras, né, de se estudar filosofia, de sistemas dos filósofos, de estudar como um historiador, ou então até de um especialista, né, porque as pessoas que se aprofundam bastante em um sistema de um pensador, eles se tornam especialistas, né, e eles vão poder te responder bastante coisa sobre aquele tipo de pensamento, aquele tipo de filósofo que ele tem estudado, né. E só para terminar, filósofo, né? Qual é o título de filósofo? O que precisa ter para merecê-lo, né? Na verdade, hoje a gente vê muitos aclamados filósofos assim, que só são aclamados mesmo, né? Porque eles terem propriedade para exercer a filosofia ou o ato de filosofar é bastante fraco. Então, um filósofo de verdade ele tem que ser reconhecido pela sociedade e pelos seus pares, né? Na verdade, no pessoal que estuda filosofia, o pessoal que filosofa, considerar a pessoa um filósofo. Então a gente vê hoje exemplos hediondos assim sendo chamados de filósofos, que não é bem como deveria ser, né? Mas enfim, isso é só para deixar uma pulga atrás da orelha aí, para a gente também se questionar e não se deixar levar tão facilmente sobre o que as pessoas falam. E eu acho que esse foi o nosso primeiro vídeo aí de uma série que eu quero fazer debatendo vários aspectos da filosofia e tudo mais. Valeu!